Boa tarde, meu nome é Lucas, eu sou estudante de psicologia, estou concluindo meu curso agora, esperando essa semana, e sou filiado também ao PSOL Curitiba, funcionário do PSOL Paraná. Fui candidato a vereador nessas eleições e reivindico com bastante firmeza o projeto de mundo, de sociedade que o PSOL defende, que é o do socialismo. Eu acho que é um projeto necessário, um projeto do qual a gente não consegue escapar, e a gente tem observado isso com muita nitidez, em especial nesse último ano. Foi um ano tão pesado de retirada de direitos, de ataques a direitos básicos, a direitos fundamentais das pessoas e de possíveis outras retiradas ainda, de ataque à democracia, de ataque ao mínimo bem-estar social que a gente tinha no Brasil, que estava muito longe de algo bom. E a gente vê o efeito disso, né? Acho sempre interessante trazer essa discussão, porque é muito fácil de observar quão desigual uma sociedade está em função de quão cheios estão os consultórios, de um modo geral, né? Não só da psicologia, mas como das especialidades médicas. Né? A gente não tem dúvida que a leitura de homem ela não pode individualizar o homem, que é o que o capitalismo faz com muita frequência, né? De colocar o homem como produtor do seu sofrimento e não como produto também de um sistema que é doente, que produz doença e que depende disso para continuar existindo, inclusive. Né? Os doentes são muito interessantes para o capitalismo porque eles alimentam a máquina, né? A grande máquina do sistema depende do sofrimento, depende da gente achar que é por não fazer esforço suficiente que a gente não consegue as coisas, e esse discurso ele aparece o tempo inteiro, né? Todos os casos que eu atendi na clínica esse ano, e diversas pessoas com quem eu conversei, e esse foi um ponto que apareceu com muita frequência, o quanto as pessoas individualizam ou assumem de uma maneira muito particular a responsabilidade por tudo o que acontece. Não há um recorte sobre sofrimentos transversais produzidos por um desemprego, por exemplo, por uma sociedade que engessa a maneira como a gente se relaciona, que diz como que a gente deve amar, que diz como que a gente deve viver a nossa vida, que diz o que é ser feliz, que diz como que a gente pode estar triste ou não, e como que tudo isso vai moldando regras e criando maneiras de sofrimento muito complexas, mas ainda assim, quando chega no consultório, o indivíduo fala, tipo, eu sou ruim, eu sou um lixo, eu não consigo fazer, eu que não sou capaz, eu que não sou... É um reflexo bem violento desse sofrimento, né? O extremo desse reflexo, o extremo dessa violência, a gente acaba vendo nas lógicas manicomiais. Né? Embora o Brasil atualmente supostamente não tenha mais manicômios, o que a gente vê nas comunidades terapêuticas, por exemplo, é uma conversa bem diferente, é o retorno até com mais força em algum grau da lógica manicomial que tanto se trabalhou para se eliminar lá nos anos 80, com um movimento muito forte lutante manicomial, e que ainda tem braços de resistência muito importantes hoje em dia, como é o coletivo Um Passo à Frente aqui em Curitiba. Recentemente foi também fundada a sede Paraná da Associação Brasileira de Saúde Mental, que é composta por várias ONGs, vários movimentos, várias pessoas que têm interesse e que entendem que saúde mental não é uma questão de loucura ou não. Né? Que entende que saúde não é ausência de doença, que saúde não é simplesmente estar bem ou feliz o tempo inteiro, que estar feliz o tempo inteiro também é um possível sinal de sofrimento, né? E que estão dispostos a dialogar. Esses grupos são compostos por usuários, inclusive. Eu acho que isso é um dado riquíssimo, né? De perceber que tem pessoas também que utilizam os serviços, que são aquelas pessoas que supostamente seriam os loucos, que estão discutindo também o que é melhor para elas, né? Que estão construindo estratégias de enfrentamento, estratégias de resistência, estratégias de construção de uma sociedade melhor. Eu sempre costumo dizer que a psicologia, na primeira semana de aula, eu lembro que uma das coisas que o professor falou para mim é a psicologia tem que entender o ser humano como um indivíduo biopsicossocial. E aí, no decorrer da experiência, do curso, o que a gente acaba vendo é um recorte psico, com muita sorte biopsico, e o social fica quase que à deriva, assim, né? Bem marginalizado dentro da própria psicologia. Né? A psicologia ela tende a valorizar um discurso muito médico. Acho que por influência de muitos dos seus fundadores a gente ainda não conseguiu se descolar dessa lógica médica de que a psicologia é um espaço de cura, da cura pela fala, como costumam dizer. Né? Eu já entendo que a psicologia não deve se propor a curar, ela deve se propor a instrumentalizar, né? A dar recursos para que as pessoas possam ter mais autonomia das suas vidas e tomar umas decisões, mas sem
impedir elas de enxergar esses mecanismos de controle. A psicologia, por incrível que pareça, ela se furta muito, na graduação pelo menos, de modo geral, de discussões políticas, de discussões polêmicas. É curioso que um curso que você pretende estudar o comportamento humano se furte, se prive de uma das dimensões do comportamento humano tão importante, que são essas crises, esses conflitos, né, como se a graduação não pudesse ter isso, como se fosse um espaço de suposta neutralidade, isenção, que também é um discurso do capitalismo. O capitalismo se beneficia muito dessa ideia de que nós temos que ser neutros, de que nós somos livres, até essas outras vibes que vêm de egoísmos da vida. Isso tudo é reflexo de um projeto muito bem elaborado. O capitalismo aprendeu muito bem a fazer um discurso persuasivo, um discurso onde nós acreditamos que aquelas escolhas são nossas, que nós decidimos fazer aquilo, que se nós não conseguimos é porque nós não tentamos o suficiente. E isso gera sofrimento. O ciclo se alimenta, ele continua se mantendo. Mas isso é um fenômeno do capitalismo mundial ou algo que vem americanizado, da indústria farmacêutica e alguns produtos midiáticos, filmes, enfim? Eu acho que antecede até um pouco a indústria farmacêutica, né, e a indústria midiática. Né? A construção do capitalismo a partir do feudalismo, da ciência da burguesia, ela já é pautada nesse discurso individualizante, nesse discurso do sofrimento é só seu. Né? Da coisa é só sua. Mas ele é seu, mas a gente tem a fórmula para você ficar bem. E aí acho que nesse espaço é que se começa a ver um nicho muito lucrativo de mercado, que é o da medicalização da vida, né? Da patologização da vida, de que tudo é doença, que não é normal que você esteja insatisfeito com o sistema, isso é uma doença. Então agora a gente tem a solução para você aceitar essa anormalidade. Né? Você não deve questionar o sistema, você deve reconhecer que você é doente, porque você não se adapta a isso e, portanto, você precisa de uma pílula mágica, ou do carro do ano, ou, enfim, sei lá, da viagem dos sonhos, porque tudo isso vai fazer você não sentir essa violência que é cometida contra você e mais, não querer se virar contra isso. Eu acho que a mídia, a indústria farmacêutica, desempenham um papel importante em fornecer instrumentos para o capital para manter essa lógica individualizante. Mas essa lógica já antecede, né, a mídia e a indústria farmacêutica. Eles acabaram virando grandes braços sem os quais o capitalismo não conseguiria ter tido o alcance que ele teve. Mas a lógica alienante do capitalismo de individualizar, desde a delimitação do que é família, desde a delimitação do que é propriedade privada, tudo isso são elementos centrais para daí sim dar o suporte que a mídia e a indústria farmacêutica e outras indústrias conseguissem avançar da maneira que avançaram. Lucas, se eu percebo que alguém muito próximo a mim tem um problema, independente de orientação política, orientação sexual, o que eu posso fazer por essa pessoa? Qual é o amparo para que os extremos não aconteçam? Aqui depende muito de qual problema que a gente está falando, mas a via de regra... As pessoas mais cansadas, assim, eu trabalho, eu não rendi o suficiente, eu não comprei o carro do ano, eu estou exausto, eu estou me embriagando, usando álcool, eu sou o fracasso da sociedade. E essa pessoa está próxima a mim. Eu posso ajudar? Ou isso é mais coletivo do que uma ação individual? Acho que as duas coisas, né? Quando a gente fala em ajudar individualmente, o cuidado que a gente tem que ter é de entender que o sofrimento do outro não está sob o nosso controle. Eu acho que isso parece um pouco óbvio, mas é interessante de ver com a frequência com a qual a gente tenta controlar ou limitar o sofrimento que o outro tem, né? De dizer para ele do que ele pode ou não pode sofrer, ou o que ele deveria fazer para sair daquele sofrimento ou não. Esse é um discurso que ele tende a ser violento. É um discurso que a melhor maneira de lidar com o sofrimento do outro é acolhendo, é permitindo que ele sinta o sofrimento e mostrando de alguma maneira que você... E também reconhecer o teu limite. Né? Ninguém é obrigado a receber o sofrimento do outro se não se sentir bem para aquilo. Isso também Existem regras sociais que dizem, né, que a gente tem que sempre estar lá para o outro, sempre tem que estar... E não é verdade, nem sempre a gente está bem o suficiente para estar lá para outra pessoa. A gente também tem que reconhecer o próprio sofrimento para poder acolher o sofrimento do outro. E eu acho que essa é uma das
talvez das maiores consequências, um dos maiores efeitos colaterais do capitalismo, né? A gente nunca é permitido sentir o nosso sofrimento, porque o tempo inteiro tem soluções para ele. E, portanto, se torna muito mais difícil acolher o sofrimento do outro. E por acolher, não é passar a mão na cabeça, mas é realmente entender que aquele é o sofrimento do outro, ele tem direito a sentir aquilo, e que qualquer saída que possa se dar para aquilo não sou eu quem vou dar. É o outro que tem que construir, mas não no sentido de individual. O que eu posso lutar, eu acredito nisso, a gente pode lutar por uma sociedade melhor, porque isso torna mais fácil que as pessoas tenham acesso a recursos para enfrentar as próprias limitações. Mas não sou eu quem devo ensinar como a pessoa deve enfrentar as limitações dela. No máximo é ensinar que tudo bem ela ter aquela limitação. Tudo bem aquilo, tudo bem aquela fragilidade, tudo bem aquele sofrimento. Né? O estranho seria não ter, né? Eu costumo falar brincando para muitos amigos assim, tipo, o estranho seria se você não tivesse sofrendo com isso, né? Tipo, e não só no sentido individual, tipo, um termo de namoro, não. O estranho seria se você não estivesse sentindo esse peso, vivendo na sociedade que a gente vive o tempo inteiro de alguma coisa incomodando, de alguma coisa ruim, de alguma coisa errada. Porque de fato tem algo muito errado, tem algo muito prejudicial na maneira como a gente é ensinado a se relacionar, na maneira como a gente é ensinado a falar sobre os sentimentos, na maneira como a gente é ensinado a ouvir os sentimentos do outro, nesse ímpeto que muitas vezes a gente tem de achar que a gente tem que falar as coisas pros outros, porque senão alguma coisa muito ruim vai acontecer, enfim, a ausência de modelos, enfim, de a gente aprender realmente a valorizar os nossos sentimentos para aprender a valorizar dos outros é algo que é muito central, muito nevrálgico no capitalismo. Né? Quanto mais distante a pessoa aparecer, mais fácil é eu justificar o discurso da meritocracia, o discurso do eu me esforço, o discurso de eu consegui isso porque eu tenho, porque eu sempre fui atrás, porque daí o outro não é um humano, é um adversário, é um competidor. No máximo alguém da minha família, eu vejo, mas eu ainda arriscaria dizer que até mesmo entre a família e os amigos, o capitalismo perverte com esse discurso da competição, ele consegue perverter até essas relações. Lucas, obrigada. Uhum.